Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É maravilhoso perceber, ver a ação de Deus. Não tem como não ficar encantado quando você para meditar na ação de Deus ou quando você vê uma obra de Deus. Nós estamos aqui vendo, concretamente, uma obra de Deus. Eis que nossa Igreja Católica ela é muito bonita, porque é obra de Deus, e ela, por ser inspiração de Deus, ela guarda como que um tesouro num baú muito importante. Há quem diga que a Igreja Católica é muito rica. É rica sim em milagres e é rica sim numa tradição fabulosa que ela não deixa morrer de jeito nenhum por conta da sua sabedoria milenar, por conta da sua sabedoria que vem do Espírito Santo. É muito pobre uma família que esquece sua história, sua cultura, que esquece dos seus antepassados, dos seus antigos. A Igreja Católica é exemplo para as nossas famílias neste sentido. Ela não deixa morrer a memória de seus antepassados, de seus pais, mães, homens, heróis, mulheres heroínas da fé, que deram a sua contribuição para que a fé se tornasse mais bonita, que fizeram a diferença no mundo. Então, ela lembra com saudade, mas como referencial chamando de santo. Santo é sinônimo de feliz, de felizes, pessoas que viram a obra de Deus acontecer. Mais do que isso, que foram no mundo um sinal da obra de Deus acontecendo. Então, de vez em quando, este baú é aberto na liturgia católica e nós tiramos um tesouro através da lembrança da vida dos santos. Hoje, no caso, Santana e São Joaquim, seres humanos normais como nós, um casal, eles não podiam ter filhos. Santana era estéril, mas era um casal altamente temente a Deus, confiante em Deus, um casal com espiritualidade, um casal com muita fé. E é interessante, olha como é a obra de Deus e como é bonito, como eu dizia, contemplar a obra de Deus. Deus escolhe um casal porque tem um coração santo, um coração que vive a esperança, a caridade, o amor, a fé. E através deste casal que não podia ter filhos, traz ao mundo uma mulher que depois, olha, Deus vai ligando as coisas. Traz ao mundo uma mulher, Nossa Senhora no caso, que depois seria a mãe do seu Salvador, a mãe de Jesus. Olha como vai acontecendo a obra de Deus. E através de Maria, Jesus vem ao mundo. Através de Jesus, tantas coisas mudaram na vida de milhares, de milhões, de bilhões de pessoas por este mundo afora. Hoje, e ao longo dessa história de 2000 anos, Jesus dividiu a história. Jesus divide a nossa vida entre o antes e depois de uma profunda transformação, mas porque alguém lá atrás confiou. Por isso que seria uma pobreza deixar morrer a memória dos nossos heróis da fé, dos pais da fé. Assim como é uma pena quando nós não valorizamos os nossos idosos, quando não valorizamos nossos avós, que deveriam ser para nós como que a biblioteca, aqueles que conservam a cultura, a história, marcados pela vida, que já viveram tantas experiências. Por isso eles têm muito a oferecer a seus netos, oferecer à sua família. Eu já disse aqui uma vez, fiz o enterro de a mulher mais velha de uma tribo indígena, e eles todos se lamentavam, os índios, dizendo que tinha morrido a biblioteca, a fonte de inspiração. Todos se aconselhavam com aquela mulher. Mas por que se aconselhavam com ela? Porque ela não fez da velhice um peso, mas fez da velhice a experiência de vida e comunicava esta experiência. A você que já está na terceira idade, nunca esqueça disso. A terceira idade não deve ser um peso a ser carregado nas costas. Pelo contrário, deve ser a grande responsabilidade de uma missão, de uma vida tão bem vivida, ou marcada até mesmo por momentos difíceis, mas uma vida então cheia da experiência que pode ser partilhada e fazer a diferença na vida dos seus. Você que é mais novo, valorize aqueles que são mais antigos, valorize os avós, no sentido de se aconselhar, se eles ainda estão com a lucidez da vida, se aconselhar e extrair deles tantos ensinamentos, quanto os avós ensinam para os filhos os fundamentos da fé, ensinam as orações básicas. Hoje, quantos avós que hoje fazem a função do pai e da mãe, quantos avós até da sua aposentadoria ajudam na renda familiar até para enfrentar essa crise pela qual estamos passando. Então, é um tesouro, é uma bênção que a Igreja Católica nos lembra no dia de hoje, ao celebrar os avós de Jesus, celebrar também os nossos avós que deram a sua contribuição para que pudéssemos estar aqui, como disse o Evangelho, felizes, os que conseguem contemplar, ver aquilo que os profetas gostariam de ver e não viram. Ver Jesus Cristo. Mas eu não estou vendo Jesus. Nós podemos vê-lo sim, em seu movimento. Onde Jesus de fato acontece, é anunciado, onde ele pode ser sentido, a obra de Deus vai crescendo. Esses dias alguém dizia assim com espanto,
encantado mesmo por estar vendo esta obra, dizia: Padre, é impressionante. Eu fiquei sabendo a história desta capela e eu fiquei assim, entusiasmado, encantado, como pode ser realmente, só pode ser obra de Deus. Era uma churrasqueira, aqui até aconteciam festas e por causa de uma briga, por causa de bebedeira, de droga, isso e aquilo, se transformou numa capela. Olha como Deus faz. Isso há alguns anos atrás. Então Deus coloca no coração de algumas pessoas, como colocou no coração de Santana, São Joaquim, fazer a obra de Deus. A história de Deus se repete naqueles que têm um coração sensível ao Espírito Santo, aberto, dócil à ação do Espírito Santo. E pode acontecer na sua vida em todas as dimensões, na dimensão profissional, na dimensão familiar. O grande segredo é cultivar, estar atento aos sinais de Deus, estar atento e aberto ao que o Espírito Santo pode fazer em nós e através de nós, para que a obra de Deus aconteça. E quando ela acontece, o nosso coração se enche de felicidade, como disse Jesus: felizes os olhos, os ouvidos, os olhos que veem, os ouvidos que ouvem. O que está acontecendo, e nós somos felizes porque temos visto. Veja você que está chegando agora, faz pouco tempo que está participando, mas já pode ver esse agito, este movimento de uma churrasqueira. A cada dia esta comunidade cresce mais. Olha, tanto em obras físicas, já estamos quase lá atrás do muro, daqui a pouco a gente passa em cima dos quiosques, que seria uma bênção, certo? Para acabar com a música ali até as 8 da manhã. Mas tudo bem, até isso faz parte, né? Até o padre está. Deixa para lá. E vamos lá. A obra material que cresce, mas quantas coisas foram surgindo a partir da inspiração. Primeiro Deus vai lá, pega um manezinho daí, lá em Florianópolis, né, que não imaginava nunca entrar para a Força Aérea, vai o bispo lá, porque também, olha a obra de Deus acontecendo, porque alguém se fechou a obra de Deus, mas outros se abriram, e haveria lá uma ordenação de 2 diáconos na base aérea de Florianópolis. De repente mudou lá o comando, aí já estava tudo organizado para ser no hangar, aí não pôde mais ser a ordenação de 2 diáconos militares naquele hangar. Aí o capelão vai lá desesperado e fala na minha paróquia: Padre Valmir, eu preciso fazer a ordenação e não tenho onde fazer. Eu disse: a minha paróquia está de braços abertos, vamos fazer aqui. Aí lá vai o arcebispo militar ordenar os dois capelães. E eu muito exibido, né? Pego o microfone, faço a acolhida de todo mundo, botei a minha banda para tocar. O bispo se apaixonou por mim, Aí o bispo fala: é assim que eu estou precisando de um capelão. E aqui já estavam rezando, em 2013 já estavam rezando para que Deus mandasse um capelão, que Deus renovasse a igreja, desse esse novo ano. Veja só, a obra de Deus acontecendo lá no sul do Brasil. Há uma oração que estava acontecendo aqui. Não estou dizendo para promoção pessoal, não, só para dizer. Aí o bispo chega para mim no final da ordenação e diz: eu preciso de um capelão assim, faça o concurso. Eu não pensava nunca em passar, e entreguei na mão de Deus, a obra foi acontecendo, e no final disse: meu Deus, só pode ser obra tua, diante das dificuldades todas que eu teria para esse concurso. Aí ela vai lá. Minha família dizendo: ele não vai aguentar, vai ficar 3 meses fazendo uma escola de militar, todo fresco, né? Fresco, né? No bom sentido de frescura, assim, né? Não ter preparo físico, né? A minha família está cheia de militares, ele não vai aguentar, todo mundo torcendo contra, e fui lá, 3 meses, espetáculo da natureza. Aí lá, depois o capelão lá em Brasília: não, lá no Rio de Janeiro estão pedindo o capelão lá, vai ser tu mesmo. Eu disse: tá bom, vamos para lá. Aí vem para cá, aí começa a rezar, faz essas missas aqui de quarta-feira com todo esse fervor, com o único objetivo: ajudar as pessoas e as outras paróquias a receber a força da espiritualidade, a ter um momento de mergulho na espiritualidade. Vem aqui beber numa quarta-feira, se renovar a vida familiar, a vida profissional, voltar para a sua paróquia no final de semana, voltar mais animado, mais empolgado. É como que atrair para irradiar essa luz, esta força, para a ilha do governador, para outras coisas. Aí surgiu a Irmandade de Nossa Senhora das Graças, construímos lá aquele oratório bonito, com a Nossa Senhora acolhendo as pessoas que aqui chegam destruídas, desanimadas, precisando de um colo, como diz a música do Padre Fábio de Mello, nesse novo CD que eu recomendo, vale muito a pena. Dá-me um colo, Nossa Senhora, e de fato é isso que ela faz. As pessoas se sentem muito acolhidas e restauradas no colo de Nossa Senhora.
Depois surgiu um movimento de casais, obra nova, para ajudar os casais. O movimento está cada vez melhor, está crescendo. No último final de semana, a primeira reunião do grupo de jovens tinha quase 50 jovens. Agora tem o SOS Oração, toda quinta-feira. Os ministros da comunhão, nós temos um time enorme de ministros da comunhão. Sempre tem alguém para tocar, para animar, para fazer a ministração da música. Tem o nosso atendimento, cada vez mais cresce o atendimento de pessoas que também precisando de uma palavra, precisando da imposição das mãos. Nossa parceria com a ONG Solidariedade, nossa veia social aqui desta capela. Enfim, e cada dia cresce, né? Eu penso que se tivéssemos um espaço maior, estaria lotado. Se colocássemos 5 missas numa quarta-feira, as 5 ficariam lotadas, não para a glória pessoal de uma pessoa só, mas para a glória de Deus. E por que eu estou falando isso tudo? Para dizer que é possível hoje ver que Deus não está morto. Que onde nós damos liberdade quando abrimos as janelas, e até as janelas de vidro também foram obra de Deus. Era para ser tijolo, só que faltou dinheiro, colocar o vidro que ficou mais barato. E olha como ficou bonito, na verdade. E que bom que foram janelões, porque como é que a gente ia colocar pessoas lá fora se fossem janelas para ficar penduradinho na janela? Então tudo é providência divina. Deus pensa tudo com muito carinho. Aí essa pessoa dizia essa semana para mim: padre, interessante, dentro de uma vida militar se tornou um ponto de referência, um ponto de atração, e as pessoas vão falando: vai lá que você vai ser confortado, vai lá que você vai receber uma bênção. E não é aquelas propagandas baratas: vá lá, dê tal coisa para receber tal coisa. Você não precisa dar nada, basta dar o seu coração. Tem uma música desse CD novo do padre Fábio de Mello que me chamou muita atenção. O nome da música se chama Palhaço. Já ouviram falar? O sacristão sai da sacristia para limpar o altar, e quando ele chega aqui na frente, tem um palhaço, vestido de palhaço, fazendo embaixadinha assim com a bola. Aí o sacristão fica horrorizado, muito Caxias: acho que é absurdo você fazendo brincadeiras dentro da casa de Deus. Aí o palhaço: não, desculpa, é porque a única coisa que eu sei fazer é palhaçada. Eu quis oferecer para Deus o que eu sei fazer. Aí caiu a ficha do sacristão, aí se abraçaram, os dois saíram, e tinha a imagem do menino Jesus de Praga. Eles não se deram conta que o menino Jesus de Praga estava sorrindo. Ou seja, para Deus, a coisa que mais importa para Deus é o que você sabe fazer de melhor. Assim, tem gente que diz: eu não vou fazer tal coisa, não vou me oferecer a Deus, oferecer o meu coração, o meu talento, porque é muito pouco. Ofereça o que você sabe fazer. Aquele palhaço só sabia fazer palhaçada. Ofereça a tua simplicidade, ofereça a Deus o teu coração, ofereça a Deus a tua boa vontade de querer melhorar como ser humano. Ajude da maneira que você puder. Vai ter festa agora final de semana, estamos nessa semana do clima da festa. Venha sábado de manhã ajudar a montar as barracas. O Flávio está precisando de homens. Falem com o Flávio: vou lá, posso ajudar a montar a barraca? Hoje eu estou aqui, né? Então, mulheres também. As mulheres também vêm ajudar, citando, né? Ou então sair do comodismo, da zona de conforto, como eu sempre falo, se colocar à disposição de uma ONG para ajudar. Nós estamos com outro projeto, né? A obra do Senhor não pode parar, tantas coisas que surgem a cada semana. O nosso grande sonho é termos um grupo para distribuir alimento para moradores de rua, e espero que alguém se habilite de: padre, conta comigo para coordenar esse trabalho. Mais uma oportunidade de evangelização, de ter um encontro. Até veio uma inspiração no meu coração: adoradores noturnos, ou seja, aqueles que vão adorar Jesus não dentro da igreja, mas adorar Jesus na rua, no rosto do próximo, no rosto daquele mais necessitado. Estou falando isso tudo para dizer que tudo pode ser transformado pela participação, pela exposição à obra de Deus. Quando você confia em Deus, não esse Deus que muitos têm pregado por aí, e me preocupa quando alguns setores da igreja parecem que estão retrocedendo, como indo na contramão do Papa Francisco, voltando ao conservadorismo, à rigidez, às leis, ao castigo. Não, esse não é o Deus de Jesus, minha gente. O Deus de Jesus é o Deus da acolhida. É o Deus que atende a prece de pessoas que estão clamando para que a obra aconteça. É o Deus que atendeu a prece de Santana, que tinha o seu sonho de ser mãe, e atendeu a prece. E através daquele sonho dela, pôde realizar o sonho
há 2 milênios, de tantas pessoas por esse mundão que ele mesmo criou. Mas quando ele encontra um coração aberto, sem frescura, digamos assim, sem muita neurose espiritual, porque às vezes na educação que recebemos nós temos uma série de neuroses espirituais e acabamos não fazendo a experiência do Deus de Jesus, do Deus de amor. Isso nos afasta de Deus, mas o Deus de Jesus gera em nós confiança, e que por mais que passemos por momentos difíceis, vamos superar, que tudo vai passar. E se estamos passando por algum momento difícil, talvez é porque estamos precisando de crescimento, estamos precisando de poda. Você já viu o que se faz com uma mangueira, um pé de manga? O pé de manga, para ela dar mais manga, você precisa dar machadadas no pé da manga, na mangueira, na árvore. Quanto mais machadada você dá, ou seja, dói. Imagina na hora da machadada, a mangueira, deve doer, porque a mangueira tem vida, mas aquilo é necessário para que ela produza mais mangas. E às vezes a vida nos dá machadadas, é porque a gente precisa, quem sabe, produzir mais, sair daquela vida que não produz nada. Mas o próprio Cristo falou, para produzir é necessário estar unido a Ele, unido à raiz, unido ao próprio Cristo. Então una-se. Esse é o apelo desta noite. Não é apelo, é exortação. É exortação ao teu coração. Queres produzir frutos? Queres ser melhor? Vá na contramão do mundo e da sociedade. Una-se cada vez mais a Jesus pela espiritualidade, pela oração, pela participação nas obras de Deus, participando de um lugar sagrado. Eu não tenho mais dúvida que este lugar aqui foi abençoado por Deus, é sagrado. Não porque eu estou aqui, claro que não, mas porque aqui tem acontecido uma obra de Deus. E mesmo que venham provações, dificuldades, perseguições, já é um lugar sagrado abençoado. Então, só o fato de entrar aqui, quantas pessoas me dizem, pai, eu estava desesperado, passei lá durante a semana e sentei lá naquele banquinho na frente da imagem de Nossa Senhora, olhei pelo vidro, a luzinha do sacrário, aquilo me deu uma paz. Cara, porque é lugar santo. Em todos os lugares onde Deus está, você sai melhor. Agora, nos lugares onde Deus não está, você não vai encontrar solução e vai sair pior. Agora temos que pedir a Deus o discernimento de saber aonde Ele está. Primeiro, Ele está no nosso coração. Eu devo encontrar aqui dentro esse Deus amor, que é esse combustível para que a minha vida seja cada vez melhor. Esse Deus que é o Deus da fertilidade, ou seja, Deus que faz nascer coisas novas, como fez nascer através de São Joaquim, Santana, Maria, que foi a mulher mais conhecida no mundo, mais famosa, é Nossa Senhora, né? E através dela nasce o Salvador. Então, através deste toque, desta presença, no teu coração podem nascer muitas coisas. Como no meu coração, aos 14 anos, já falei, pela participação na obra de Deus. Meu Deus, eu olho para trás, eu só posso dizer, Deus, obrigado. Glórias a Ti, meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és fantástico. Dá vontade de pegar, não, se fosse possível, pegar na cara dele e dizer, Tu é lindo, meu Deus. Dá vontade de fazer isso com Ele, porque é muita coisa, muita bênção. Quantas obras nascerem. Quando eu vejo um grupo como hoje, o texto dos homens surgindo, eu sempre digo, a obra do Senhor, ninguém pode parar. E quando é de Deus, ela só tem a crescer. E vai como uma árvore, né, que vai espalhando suas raízes, depois seus ramos, e vai produzindo frutos. É isso, porque a semente é boa. A semente se chama Jesus Cristo. Seja fecundado por esta semente, aproxime-se cada vez mais dele, abra-se, aí você será um avô fantástico, uma avó cheia de sabedoria, você será um filho cheio da fortaleza de Deus, você será um homem, uma mulher abençoado, mesmo que alguém tente te diminuir, mesmo que 1000 se levantem contra ti, como diz o Salmo, cairão à tua direita, você não vacilará, porque você estará fincado na graça e no amor de Deus. Eu desejo a todos que vêm hoje, que estão chegando aqui hoje pela primeira vez, que se sintam inclusos nesta obra de Deus maravilhosa, e que ao perceber essa ação de Deus que acontece neste lugar sagrado, a vida possa brotar, possa jorrar no teu coração. E aos que já caminham conosco, já fazem parte desta família, uma exortação ao ânimo, a que nos demos as mãos cada vez mais, porque juntos somos mais fortes, para continuar a obra de Deus. Repito, a obra do Senhor, ninguém pode parar. Se você pode, participe. Se você tem algum talento, algum dom, coloque a serviço. Se pode trabalhar com as mãos, trabalhe com as mãos. Se for com o dom da palavra, que assim seja. Diga ao Senhor, eis-me aqui, como disse Ana, Joaquim, como disse Maria, como disse o próprio Cristo, ao dizer ao Pai, deixa comigo, eu vou lá embaixo. E como tantos continuam a dizer hoje, porque confiam, mesmo em meio a um cenário tão
tão catastrófico como o nosso país tem passado, o mundo tem passado, mas os sinais de esperança de que Deus não abandonou a humanidade, não abandonou a cada um de nós, são obras como esta e muitas outras que existem. Estou citando a nossa porque é a mais próxima, né? Mas para dizer, vale a pena, e para animar o nosso coração, para que sejamos um dia lembrados, não como pessoas que passaram pela vida murmurando, reclamando. É terrível chegar perto de uma pessoa na terceira idade que só reclama. Meu Deus, não entendeu nada da vida. Não entendeu, mesmo que tenha dores aqui, dores ali. Imagine um carro funcionando 80 anos, não tem como. Chega uma hora que as coisas ficam doer mesmo. Mas quantas pessoas que eu gosto, tem velhinhas aí de 90 anos que dá vontade de pegar também gostosa, deliciosa, né? Porque tem o vigor danado, o vigor da vida, mesmo com dores, com problemas. Mas esses dias um aí na televisão querendo conhecer o Fábio Júnior. Vocês viram lá? Quase 100 anos, toda tarada lá pra ele. Que vigor! Outra vez uma lá no campo do Internacional, lá em Porto Alegre também, uma freira ainda, freira! Com a bandeira do Internacional, com 100 e poucos anos. Isso é vida que... A mãe da minha madrasta morreu com 101 anos, e sempre que tinha festa lá em casa, ela era a primeira a se levantar, com dificuldade, toda doida, para tirar a gente para dançar. E era gostoso estar perto dela, ela nunca falava de doença. E era cheia de doença. Nunca falava coisa ruim, ela sempre dava conselho bom. Sempre dizia, meu filho, isso vai passar. Meu filho não dá bola não. Aí quando dava as brigas lá em casa, minha família também tem briga, em todo lugar tem, né? Ei, que bobagem, estou perdendo tempo com briga. Vamos dançar, vamos curtir a festa, e assim vai. É isso, é esse otimismo que nós devemos cultivar no coração. E a grande fórmula, o grande segredo para cultivar a vida em nós, é ter em nós aquele que diz que é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que este lugar, eu consagro a Jesus, este lugar. Todos aqueles que aqui chegarem, nesta capela, tão pequenininha, né? Tão simples, né? Não tem nada demais, mas que aqui possam encontrar-se com Deus. Que seja uma oficina de almas, que seja um hospital de campanha, que seja um lugar de resgate da esperança, um lugar onde a gente possa repousar e aliviar o nosso fardo de cada dia. Amém. Amém. Pode aplaudir. Vem Espírito Santo, vem, vem
ofertório, ofertando o nosso